Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Vamos orar pela palavra. Jesus, muito obrigado, Deus, pela igreja do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela percepção no Espírito de uma conexão na igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, por entendermos a Tua vontade. Nós queremos, Senhor Deus, ser uma igreja que experimenta da glória. Não é simplesmente um movimento, é o mover do Espírito. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos o Senhor. Eu quero falar sobre resistência ao mover de Deus. Então, se tiver algum erro de português, os irmãos coloquem na conta dos 10 anos na América. Que às vezes um erro, um S se torna um C. Mas eu não estou aqui para dar aula de português, estou aqui para ministrar a palavra. Já saí bem, né? Já saí do problema bem. Então eu quero falar sobre resistências no mover de Deus. Resistências aonde? Às vezes resistência na sua vida no mover de Deus. Às vezes resistência de mover de Deus no seu trabalho. Resistência no mover de Deus em um relacionamento íntimo com Deus. Resistência no mover de Deus na vida da igreja. E eu poderia ter colocado centenas, mas eu coloquei os que eu acredito que são mais importantes. Que tem mais a ver com o momento que a gente está vivendo. Servos, irmãos, se puder colocar mais cadeiras para os irmãos que estão aí atrás, se Denilson puder me ajudar. Tem muitos irmãos que estão esperando cadeiras. Tem cadeiras aqui na frente. Os irmãos não ficarem constrangidos de vir para cá. Se os irmãos puderem me ajudar. Amém? E aí então, eu sei que há um mover de Deus para nós. Quantos acreditam que há um mover de Deus para a sua vida? Mas por que de repente tarda esse mover? Por que esse mover talvez não é tão liberado? Por que esse mover às vezes há tanta resistência? E eu quero falar sobre isso. Porque às vezes Deus está querendo manifestar a glória na sua vida, mas você não experimenta de tudo que Deus tem. Você já chegou em algum momento da sua vida e falou, por que esse mover não veio? E aí eu gostaria de falar alguns aspectos. Eu posso falar muitos, talvez na hora que eu estiver pregando aqui eu acrescente alguns. Mas eu quero começar a falar para vocês o primeiro deles então. Eu quero falar do pecado. Irmãos, em Deus não há mistura. Em Cristo não há mistura. Ele é santo. E porque Ele é santo, não pode ter participação aonde há esse pecado. O pecado, então, me afasta de uma intimidade com Deus, de perceber a voz de Deus, de perceber a direção de Deus. Quando eu caminho dessa forma, debaixo do pecado, eu não experimento de tudo que Deus tem, por escolhas. E então, o mover de Deus, ele pode ser parado por conta de um pecado. E o pecado, então, tem que ter luz, tem que ter arrependimento. Tem que em Cristo Jesus, aquela pergunta, onde estás? A oportunidade de recomeço. Então, o pecado, irmãos, resiste ao mover do Espírito. A sensibilidade de Deus, as portas se abrirem, a você ouvir a direção de Deus, a manifestação de Deus. Então, aonde há pecado, irmãos, há uma resistência ao mover de Deus. E uma coisa que eu posso te dizer, eu não preciso te falar o que é pecado, você sabe quando você peca. Você sabe, nós temos aquela voz sensível do Espírito, que quando nós erramos, aquela voz não é nos acusando, não é acusação, porque quando é acusação é de Satanás. Interessante, o próprio Satanás gera circunstâncias para pecar, mas ele nos acusa. Mas o Espírito nos constrange em amor, essa é a diferença. Sabe aquela voz que você percebe, isso não convém, isso não procede de Deus, isso não alegra o coração de Deus. Então, quando há pecado, há uma resistência no mover de Deus. Mas quando a luz vem sobre o pecado, irmão, agora você abriu a porta e pode falar, Senhor, o Senhor vai me restaurar, eu creio nisso. Amém? Então, esse inimigo age como um incentivador de pensamentos, de ações que ferem a vontade de Deus. É o inimigo que nos afasta de Deus e nos leva à morte.
Tiago, capítulo 1, versículo 15, a parte B, a Bíblia diz: e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Que interessante a Bíblia dizer isso. Uma vez que o pecado é consumado, irmãos, ele vai gerar morte em você. Você percebe que tem alguma coisa errada. Não está fluindo. Por quê? Porque a sensação de morte é o que Satanás ele quer fazer na sua vida. Ele quer trazer sempre o quê? Morte, acusação, indiferença. Mas o Espírito quer te dar o quê? Livramento, liberdade, comunhão. Então, aonde há pecado, irmãos, não vai ter o mover de Deus. Eu estou aqui para gerar temor em você, não estou aqui para gerar acusação. Eu estou aqui para te falar que Deus vai te dar nova chance. Eu estou aqui para dizer que o pecado na sua vida não pode ser maior do que a manifestação de Cristo. Eu estou aqui para dizer, irmãos, que o pecado na sua vida não pode dominar, mas você tem que entregar a sua vida completamente às mãos de Deus. O pecado, irmãos, te manipula. O pecado, você vira um robô nas mãos do pecado. Você se torna refém do pecado. Porque às vezes você faz a primeira vez, não teve consequência. Vou fazer de novo. Ninguém está sabendo, ninguém está percebendo. Isso faz bem para mim. Às vezes você está envolvido com alcoolismo. Mas eu não estou prejudicando ninguém. Mas, irmãos, à medida que você vai se entregando e aquilo começa a te dominar, começa a atrapalhar sim a vida de outras pessoas. O seu pecado, a sua escolha pode atrapalhar a vida de pessoas ao seu redor. Então, às vezes você pega um dinheiro que não deve, às vezes você olha o que não deve, às vezes você assiste o que não deve, às vezes você se entrega de uma forma que não deve. Irmãos, começa a criar uma barreira ao seu redor. Esse é o pecado, e o pecado, ele quer te dominar. O pecado te aprisiona, e de repente quando você vê, no início era fácil vencer o pecado, agora você se tornou refém do pecado, você não consegue sair do pecado. Irmão, aí agora começa resistências, começa um conflito. Pecado te aprisiona, meu irmão, mas louva a Deus porque o Senhor morreu para nos dar liberdade, restauração. O pecado não pode ser maior do que o mover de Deus na sua vida. Não negocie, irmãos, é tão pouco frente ao que o Senhor tem para a sua vida. O pecado é passageiro, tão pequeno frente à grandeza que o Espírito tem na sua vida. Então, irmãos, não se renda àquela coisa pouca, miserável, tacanha, satisfatória momentaneamente. Experimenta do que o Senhor tem para a sua vida, porque é muito maior do que aquilo que é de momento na sua vida, que vai passar. Eu quero te dizer, irmãos, que o pecado tem aprisionado pessoas, aprisiona a mente, aprisiona corpo, aprisiona a alma, aprisiona os pensamentos, aprisiona o seu dinheiro, aprisiona o seu tempo. O pecado sempre te aprisiona, mas engraçado, Cristo veio para nos dar liberdade, mas o pecado quer nos aprisionar. Eu quero te dizer, irmãos, não negocie, o que Deus tem para a sua vida é muito maior e melhor em nome de Jesus. Então não deixe o pecado dominar, porque ele te mata. E eu vou te contar uma coisa sobre o pecado. Deus sempre te dá a oportunidade para você vencer o pecado. Ele sempre vai te dar a oportunidade para você vencer, overcome. Nossa, rasgou o inglês, hein? Oh, Deus, a glória. Superar, vencer. Mas o que acontece? Deus te dá uma oportunidade, te dá duas, te dá três. Chega um momento, irmão, que para o seu bem, Ele vai expor esse pecado. Agora nenhum amém vem. Nenhum glória a Jesus, aleluia, Deus. Traz luz, Senhor, Deus. Ai, meu Deus do céu, Senhor Deus, eu me perdoe, eu nunca mais vou pecar. Mas eu quero te dizer, para a bondade na sua vida, às vezes Deus vai ter que trazer luz, o que está oculto. Porque é a única maneira talvez de você vencer agora o pecado. Oh Espírito de Deus, que vergonha, o Senhor trouxe luz. Mas eu quero te dizer, Ele fez isso porque Ele te ama. Não pode ter trevas onde habita a luz.
E Cristo é luz e habita em mim, habita em você. A luz dele tem que ser maior do que as trevas. O pecado não pode dominar você. Posso ouvir um amém? Oh Deus, Deus quer fazer na sua vida. Então, irmãos, vai logo, abraça as pernas do Senhor já junta aqui e fala: Deus, tem misericórdia de mim. Renova a minha vida. Mas eu quero te dizer, se você não se render, isso resiste o mover do Espírito na sua vida. Sabe quando Deus quer fazer algo, você percebe, você sabe que Deus está querendo fazer algo, você sabe que o mover de Deus está querendo vir sobre você, mas o seu pecado, o que está te dominando, isso tem resistido ao mover de Deus. Vou te contar uma experiência de um discípulo que a gente teve. Ele não sei, eu já contei algumas histórias, eu vou contar uma outra, talvez que eu não tenha contado aqui. Ele sentia muito forte de Deus, que Deus queria prosperá-lo. Mas ele tinha um problema de caráter muito sério. Sabe quando assim, a pessoa tem o problema de caráter dele, não é que ele roubava, não. É porque ele era muito agressivo com as suas palavras. E ele sabia que para um homem de Deus, ser usado por Deus, ele tem que ter domínio também no que diz. E ele sabia que isso era um pecado na vida dele. E ele começou a falar para Deus: Deus, eu quero, Senhor Deus, ser próspero para poder abençoar. E aí, irmãos, então tá bom, então qual área que ele sabia que tinha que trabalhar? No caráter dele, ele sabia que isso era o pecado da vida dele. Aí um dia, ele percebeu no Espírito, sabia que Deus ia prosperá-lo, começa então circunstâncias, luz nas trevas. Um dia ele está lá na faculdade, fazendo um trabalho na biblioteca, horário de almoço, era o único horário que ele tinha, ele é muito pobre, então ele tinha que trabalhar, e no horário que ele tinha para poder fazer trabalho era na hora do almoço. Aí ele foi para a biblioteca da faculdade, chegou na biblioteca, chegou a atendente e falou assim: olha, está no horário meu de almoço, eu preciso trancar a faculdade, você tem que sair daqui de dentro. É porque eu sou pobre. Que se eu fosse rico, você não falava assim comigo, porque tudo ele achava que ele era pobre. Porque como que você vai trancar? Eu no horário, eu não vou sair daqui não, eu tenho que terminar meu trabalho. A mulher teve a brilhante ideia de sair, trancar ele lá dentro. O que ele fez? Mais brilhante ainda. Derrubou todas as prateleiras com os livros da biblioteca da faculdade. E ele sabia que esse era o pecado dele, era o caráter dele que tinha que ser moldado. Até outras situações que aconteceram na vida dele, até que ele percebeu que havia um mover que seria liberado nele. Irmãos, esse homem se tornou um dos homens mais íntegros que eu conheço. E também se tornou um dos homens mais prósperos que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida, irmãos. Foi uma revolução, isso em 5 anos aconteceu esse grande mover na vida dele. Irmãos, Deus tem algo para a sua vida, mas será que o pecado não está segurando, retendo o que Deus quer fazer na sua vida? Deus pode fazer? Claro que Deus pode, irmãos, mas existe uma parte que tem a ver com você. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas a minha escolha, pode ser que eu receba ou não alguma coisa de Deus, é a minha escolha. Deus não vai segurar, irmãos, aquilo que a escolha é sua. Então é uma escolha sua. O pecado não pode ser maior do que o mover do Espírito na sua vida. Então, irmãos, eu quero dizer aqui, em o nome de Jesus, tenha temor do que você tem feito da sua vida. Eu estou aqui, irmãos, para falar da parte de Deus, irmãos. Eu digo, irmãos, eu me santifico por conta de vocês, irmãos. O Senhor sabe. Eu me santifico por conta da igreja. Eu me santifico em Cristo Jesus por conta dos meus filhos. Irmãos, eu tenho temor das coisas que eu falo, do que eu faço. Eu tenho temor, irmãos, aonde eu vou, com quem eu vou, as coisas que eu vejo. Eu tenho temor da maneira que eu lido com as finanças da igreja. Eu tenho temor, sabe por quê? Porque eu sei que o pecado pode destruir a gente, irmãos. Eu sei o que é isso. Então, pastor, você está falando então que você é forte? Não, eu sou fraco. Eu reconheço a minha fraqueza, por isso que eu sou vigilante o tempo inteiro. Porque o dia que você achar que você é forte, que você vai vencer, você vai cair. Você tem que saber, eu sou fraco, eu não posso dar margem para isso. Eu não posso ficar olhando pornografia, eu não posso ficar olhando celular de madrugada, eu não posso. Então, irmãos, é assim que eu decidi viver minha vida. Eu me santifico em função de vocês. O pecado não pode ser maior do que a manifestação de Deus na minha vida. Amém? Será que o pecado não tem sido uma obstrução para um grande mover na sua vida? Lembre-se, o pecado uma vez consumado gera a morte.
você não consegue se realizar em nada. Você fez alguma coisa errada, ganhou muito dinheiro, mas você não se realiza naquilo. Sabe, hoje então, irmãos, olha, é impressionante. Hoje, às vezes as pessoas, até mesmo sucesso profissional, as pessoas se sujeitam a tantas coisas, se corrompem a tantas coisas, mas no final nunca se realiza. Por quê? Porque sabe que está envolvido com pecado. O pecado, irmãos, só gera morte. Estou aqui para gerar temor na igreja. Estou aqui para falar da parte do Espírito Santo. Se santifique, irmãos. Se santifique. Mas não se glorie nisso, glorie-se no Senhor Jesus. Deus, o Senhor é gracioso. Senhor Deus, porque eu sou fraco, o Senhor é forte na minha vida. Isso não é de você, irmãos, isso é graça de Deus. Se nós temos vencido algo, é porque nós temos confiado na bondade e na graça de Deus. Então não esconda o pecado. Fala para Deus hoje, o que é o pecado que tem invadido o seu coração e sua mente. Irmãos, que silêncio mortal que está aqui dentro. Nossa, mas, não, tem dia que até um amém eu até eu entendo, tal, né, os irmãos. Mas, meu Deus da glória, irmãos, a igreja está lotada. Fala um glória a Deus, um amém. Amém, irmãos, é só o pecado. Estão falando de pecado. Nossa, pastor, só foi no ponto. Irmãos, não está calor aqui dentro, não? Parece que está aqui. Tá bem? Acho que sou eu que estou empolgando aqui. É o fogo do Espírito. É a luz de Deus. Resistência ao mover de Deus. Falta de transparência. Você vai ver que um talvez está vinculado com o outro. Quem não é transparente, ele não é leal, não busca ajuda, não se abre, não se permite ser apacentado. Não busca por ajuda. Provérbios 28:13, a Bíblia diz: quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Pastor, cadê a graça? Peraí, eu estou na graça, eu vou prosperar na graça. Irmãos, Deus vai se manifestar. Mas lembra, a única pessoa que pode impedir o mover de Deus não é porque Deus não é poderoso, é porque o Senhor te deu o livre-arbítrio. A única pessoa que pode parar o mover de Deus é você mesmo nas suas escolhas. E eu vou te dizer uma coisa, a falta de transparência, irmãos, é um problema, porque sempre você tem algo para esconder. Olha, você pode vir na minha vida até essa área, nessa outra você não pode. Ué, mas por que não pode? Por que te incomoda algumas coisas que são ditas? Por que te incomoda algumas pregações? Por que te incomoda eu perguntar alguma coisa na sua vida? É porque você tem alguma coisa que nessa área, olha, você pode mexer em tudo, mas nessa aqui não. Essa aqui você esconde, essa aqui você não toca. Mas eu quero te dizer, será que não é a área que você mais deveria permitir a um homem de Deus tocar nessa área? Será que não é essa área que você não tem sido transparente, aonde realmente as coisas não têm acontecido na sua vida? Será que não é nessa área de dificuldade, onde você não é transparente, que você precisa ser transparente para experimentar um grande mover de Deus? Será que não tem uma área escondida na sua vida, uma caixa preta? Ninguém toca. Não fala assim comigo, nessa área eu não te dou liberdade. Você está casado há anos, mas tem uma área na sua vida que nem seu cônjuge pode tocar. E essa falta de transparência resiste o mover de Deus. Irmão, Jesus diante de Deus, ele falou: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele foi transparente. Ele falou da dificuldade, ele falou dos temores. Ele falou para Deus: Senhor, pode tocar nessa área. Essa área está me incomodando. Eu quero ser transparente com o Senhor. Eu não tenho nada para esconder. Esses dias eu falei para uma pessoa, falei: me procura, abre seu coração, eu estou aqui para te abençoar, seja transparente, confie em mim, eu não estou aqui para te julgar, eu quero ser um homem de Deus. Sabe, eu falei, apelando no sentido de uma abordagem, aonde eu gostaria que a transparência pudesse trazer restauração, porque aonde você é transparente, ali pode haver restauração, irmãos. Não adianta você ter um machucado na sua perna. Que criança, deixa eu contar uma experiência que eu tive esses dias. A minha esposa viajou e eu, como um marido maravilhoso que sou, glória a Deus pelo amém, irmãos, fiquei com os meus 3 filhos. Uma semana, cozinhando, levando para a escola, fazendo tarefa. Eu sou muito bom.
É difícil falar da gente mesmo. Mas no dia que minha esposa, deixei no aeroporto, minha filha começa a chorar. Eu falei, ela teve uma inflamação no ouvido. Eu falei, minha filha, mas não podia ter sido 1 hora antes? Sua mãe estava aqui. O Daddy não sabe o que fazer. Vamos orar. Orei, jejuei, passei óleo e tal, e não arrumou o negócio. Falei, Senhor, Deus. Aí vou lá, filha, vou ter que te levar para o médico. Aí subi na escada para pegar os documentos. Ela, pai, estou sentindo bem. Parou nada, irmãos. Ela não queria o quê? Que tocasse na área de incômodo dela. Ela preferia suportar aquela dor e o incômodo do que alguém colocar a mão na área que estava doendo. Nós somos assim. Nós temos medo, talvez, do que vão pensar de mim. Nós temos medo do que vão achar de mim se isso for à luz, se eu for transparente. O que você vai achar de mim se você ouvir isso? Irmãos, eu não sou juiz da sua vida, eu sou o bom pastor que quero cuidar e amar você. Eu não sou juiz, eu sou apacentador, eu sou restaurador. É isso que eu sou, é porque a palavra de Deus diz que eu tenho que ser. Então, ser transparente é a oportunidade de experimentar grandezas do Espírito Santo, de ser restaurado. Então, quando você é transparente, você experimenta do mover de Deus na sua vida. Mas quando você resiste, você pode passar a sua vida inteira com uma dor, sabendo que você poderia ter sido curado há muitos anos antes. E ter a liberdade de falar. Olha, irmãos, contar algo bem particular para os irmãos, porque aqui a gente está em família, e família a gente pode contar tudo, né? Eu me lembro quando casei, bem recém-casado, chamei a Gisele, e eu falei, amor, a gente precisa orar junto. Eu estava com constantemente vinha na minha mente um relacionamento do meu passado. E aquilo estava ficando ruim. Uma tribulação terrível. Eu falei com ela, com toda assim, mas isso não ia causar uma sensibilidade no casamento. Irmãos, eu orei. Eu entendi que Deus colocou ela, que ela seria essa pessoa que me ajudaria nisso. Eu não acho que você deva sair falando tudo para todo mundo, mas você tem que saber aonde Deus direciona. E Deus me direcionou para minha própria esposa. Falei, amor, está me incomodando o passado, vamos orar. E nós entramos em um jejum na água, para isso ser rompido na minha vida. O que eu fiz? Fui transparente. Eu não acho que você tem que chegar na sua esposa e ficar falando, nossa, estou sendo tentado hoje. Não, isso é tolice. Isso não é transparência. Mas você pode procurar o pastor. Pastor, estou sendo muito tentado numa área. Ora por mim. Entende o que eu quero dizer? Mas nessa situação eu percebi no Espírito. Falei, eu me tornei um. A minha cabeça está sendo bombardeada com coisas do passado. E interessante que ela também estava sendo. O que era isso? Era espiritual. Nós podíamos nos guardar. Então nós oramos. Louva a Deus pela transparência. Transparência é a oportunidade de restauração. E eu vou ler de novo o versículo, tá bom? Só para gerar fé nos irmãos. O que esconde o seu pecado não prospera, mas os que os confessa e os abandona encontra misericórdia. A transparência libera o mover de Deus na sua vida. Você já viu quando, irmãos, mentira é uma coisa interessante. Mentira aprisiona, mas a verdade liberta. A mentira, irmãos, cada vez que você conta ela de uma forma diferente. Mas a verdade pode passar 20 anos, 30, tem casal já rindo. Você pode passar 30 anos, você vai contar a verdade é a mesma, não muda. Mas aí a hora que você conta a mentira, mas peraí, mas você não contou, mas peraí, eu não estou entendendo. Conta de novo, a hora que você fala assim, conta de novo essa história, ixi, manquei. Não era bem assim. Por quê? Porque a mentira, ela muda todas as vezes. E a mentira aprisiona. A mentira gera morte. Mas pelo o contrário, a verdade gera vida. A verdade liberta. A verdade te deixa, eu não tenho mais receio. Senhor é comigo. Amém? Posso contar um testemunho para os irmãos? Comigo, recém-convertido,
E quantos... Oh, Deus do céu, eu quero guardar isso o resto da minha vida. Minha conversão tão genuína, tão gostosa. E eu lembro que a primeira área que Deus tratou na minha vida foi: não tem mentira mais. Não existe meia mentira, meia verdade. Agora é só verdade, não tem mentira. Oh, Deus, e tudo muito verdadeiro, muito transparente. E aí eu lembro que eu tinha um pecado que eu tinha que confessar, mas eu já tinha confessado para Deus. E a Bíblia fala, quando você confessa para o Senhor é fiel para pagar o nosso pecado, amém? E eu confessei, senti que tinha sido apagado, mas Deus colocou algo a mais para mim. Ok. Mas agora você vai procurar a pessoa que você mais admira e vai confessar o seu pecado para ela. Ah não, Senhor, aí não. Porque quando você admira muito alguém, você só quer mostrar o que para aquela pessoa? O quanto você é bom. Você não quer mostrar suas falhas para aquela pessoa. Fala, não, Senhor, mas aí não vale. Aí não é de val. Como assim? Já falei para o Senhor. Mas o que Deus estava querendo me levar? A ser transparente. Porque ser transparente com Deus às vezes é fácil. Eu quero ver ser transparente, chamar alguém e falar algo que você precisa vencer, que você não consegue vencer. Alguém que vai orar por você, que vai te ajudar. Aí agora as coisas ficaram diferentes. Mas eu quero te dizer, irmãos, isso libera o mover de Deus na sua vida. Eu creio no fundo do meu coração, irmãos. Vamos lá para o próximo. Já pulou para... ok. Medo. Ele atua paralisando a vítima e fazendo incapaz de ousar e fazer coisas novas. Não caminha em fé, pois somente anda pelo que vê. Tem medo das consequências. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Irmãos, há pessoas que não experimentam do mover de Deus porque elas têm medo de ousar em Cristo Jesus. Porque é o seguinte, irmãos, o que é a fé? Eu não vejo, mas eu creio. Mas nós aprendemos que eu preciso ver primeiro. Eu preciso ter certeza antes de tomar uma decisão. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Esses dias li uma frasezinha de Facebook que alguém me mandou, achei ótimo. O que é a fé? A fé é você pisa primeiro, depois o Senhor coloca a estrada. Mas como que a gente vive hoje? Primeiro eu tenho que ver a estrada para depois pisar. Quero te falar, irmãos, se o Espírito está colocando no seu coração, irmãos, não tenha medo, ouse em Cristo Jesus. Mas o medo aprisiona as pessoas. O medo das consequências. O medo de falar que Cristo é bom. O medo de orar em público. Tem pessoas que não conseguem orar em público, irmãos. Tem medo do que as pessoas vão pensar ao meu respeito. Tenho medo se eu falar que eu sou crente. Eu me lembro de um curso que eu fui fazer. Eu cheguei para fazer esse curso. E aconteceu uma coisa muito interessante. Todo mundo tinha que se apresentar, e eu era obreiro, estava sendo treinado para me tornar um pastor. E aí eu falei, aí fez um trabalho em grupo e tinha que fazer uma apresentação. Aí eu falei, a pessoa perguntou, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor e tal. Aí na hora de apresentar, o cara virou e falou assim, deixa eu te dar um conselho. Não fala que você é pastor não, porque pode ser que o pessoal aqui não entenda muito bem. Eu falei, obrigado pela dica. Importante isso. Muito importante. Cheguei lá, meu jeitão. Sou pastor. Se você precisar de oração, estou aqui para te abençoar também. Eu não tenho que esconder, eu não tenho que ter medo. Eu tenho que honrar o nome de Cristo. Uma outra situação aqui nos Estados Unidos. A gente foi fazer um evento. E eu lembro que a gente ia trazer o André Valadão, na época, para fazer um evento evangelístico, lá na Federal. Num lugar de skate e tal. E aí, então, eu cheguei para alugar o lugar. Aí a pessoa chegou, falou tudo, perguntei quanto que era. Eu falei, tem alguma outra coisa que você gostaria de falar? Que a gente não possa falar? Sim, tem mais uma coisa. E o lugar era cristão, irmãos. Tem mais uma coisa. Você não pode fazer apelo para salvação aqui dentro. Para você não constranger as pessoas. E ela me falando em inglês, né? Aí eu estava com os meus discípulos perto. Pastor, o que ela está falando? Ela está falando, irmãos, que a gente não pode fazer apelo para salvação aqui dentro. Mas ela não entende português, irmãos. Eu posso fazer o apelo, eu não vou fazer o apelo em inglês, tá certo, né?
mas o evento é em português. O que eu fiz? Alguém aqui gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu não posso, irmãos, me intimidar, eu não posso deixar o medo ser maior do que a manifestação do Espírito de Deus na minha vida. O Espírito tem que ser maior, irmãos. Talvez a resistência que você tem passado é porque você está com medo de assumir responsabilidades. É porque você está com medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito. É porque você está com medo de ser intenso em Deus. Não tenha medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Posso ouvir um glória a Deus? O próximo. Mover de Deus, irmão, você pode achar que não. Mas mover de Deus pode ser parado por conta de uma falta de organização. Quando eu me converti, um dos tópicos que o pastor estava pregando, era o pastor Aloísio, ele mencionou esse tópico aqui em uma passagem, e aquilo me marcou muito. Sem organização, qualquer busca do mover de Deus tende a não fluir. Esse inimigo é perigoso porque ele nos faz errar as prioridades em função daquilo que não é importante. E aí eu vou ler um versículo para você compreender o quanto que uma organização precede o mover de Deus. Tem gente que é desorganizada, tem pessoas, irmãos, que ganha dinheiro, mas nunca tem no final do mês. Por quê? Porque é desorganizado. Trabalhou tanto, viu tanto dinheiro, entrou, mas cadê o dinheiro? Desorganizado. Mover de Deus, irmãos, vem num ambiente de organização. Olha o que a Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 6, versículos 38 a 40. Eu sei que está pequenininho, mas eu vou ler para vocês. E ele diz, isso aqui é a multiplicação dos pães. Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que se assentassem em grupos sobre a relva verde. A Bíblia menciona que haviam 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Então, provavelmente, devia ter ali em torno de umas 12.000 pessoas. Mas antes de dar o pão, e o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. O que ele fez? Mandou que fizesse grupos de 100 pessoas, vários, e de 50. Por que o Senhor mandou que se organizassem em grupos de 100 e de 50? Porque para haver a multiplicação, tinha que ter organização. Que coisa! Deus é poderoso para fazer, irmãos? Faz, irmãos. Mas interessante, a Bíblia diz que no princípio, a terra estava sem forma e vazia. Antes de colocar o homem, o que Deus fez? Ele estabeleceu todas as coisas. Água, jardim, tudo. Porque o homem, para fazer parte disso, tem que vir em um ambiente de organização. Olha só, a Bíblia diz que o homem, Deus chega para o homem e fala assim, vou te fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma esposa. Amém? Mas o que Deus coloca para ele primeiro? Mas antes você vai colocar o nome em todos os animais. Ou seja, antes de vir a mulher, vamos organizar essa casa primeiro. Não vou pedir para levantar a mão aos irmãos, porque aí a gente vai ter um problema. Mas é porque é o seguinte, o marido às vezes, antes de casar, não, porque meu pai vai me dar, minha mãe vai me dar, porque eu tenho um terreno, não sei de onde, de repente quando você vai casar, desaparece tudo. Ué, mas cadê? Não. O caboclo estava doido logo para casar. Mas aí quando casa, não tinha nada. Tinha nada organizado. Tinha nada preparado. Mas engraçado que Deus estabelece para o homem uma estrutura familiar, uma organização, para depois vir a mulher. Essa multiplicação dos pães e peixes, há uma estrutura primeiro, uma organização, para vir o mover de Deus. Se você quer o mover de Deus, irmãos, na sua casa, organize a sua casa em nome de Jesus. Se você quer o mover de Deus no seu trabalho, organize o seu trabalho. Eu quero mover nessa igreja, em nome de Jesus. Eu vou organizar pela palavra de Deus essa igreja em nome de Jesus. Isso significa o quê, irmãos? Eu quero experimentar de uma multiplicação, de uma abundância. Mas quando há desorganização, isso resiste ao mover de Deus. Os irmãos, vocês estão chateados comigo? Fala a verdade.
Vocês não estão chateados comigo não, né? A palavra está indo. Depois as mensagens contam. Nossa, pastor, mas não precisava tanto hoje. Vamos lá. O quinto. Estou terminando, irmãos. Não precisa ficar ansioso, não. É só 18. Brincadeira, são 8. A preguiça. Ela faz com que os planos de buscar a Deus sempre fiquem para o amanhã. Transfere a responsabilidade do êxito pessoal sendo uma obrigação de Deus. A pessoa que é preguiçosa, ela agora tem um discurso da graça. O que ela fala? Estou na graça, eu não preciso fazer nada, eu só dependo de Deus. Amigão, vai trabalhar, rapaz, para você ter dinheiro. Você acha que vai aparecer dinheiro na sua casa, do nada, na sua conta bancária? Mas aí a pessoa preguiçosa quer agora usar da justificativa da graça, que não precisa fazer mais nada. Não é justificativa, irmãos, mas pessoas preguiçosas fazem isso. E falam para Deus, eu não sei por que Deus não faz na minha vida. Lembro de um garoto de 14 anos de idade, chegaram nele, muito assim, né? Ele estava orando, ele estava sem trabalhar, perguntou para ele, mano, você não está trabalhando? Não, eu vivo pela fé. 14 anos de idade, vive pela fé, filho? Vive pelas costas do pai, da mãe. História é essa, vive pela fé? Vai trabalhar, meu amigo. Os pais gostaram. Aí o pai gostou. Mas então, irmãos, a preguiça, a passividade, você não tem experimentado talvez de Deus, porque você se tornou preguiçoso. E a preguiça, irmãos, ninguém assume que é preguiçoso. Ninguém nunca chegou em mim e falou assim, ora por mim, sou preguiçoso. Ninguém. Ninguém, irmãos, nem um pai de família. O pai de família, não sei, estou indisposto. Ora por mim, pastor, nesses dias. Está indisposto, meu amigo? Você está com preguiça, rapaz, de trabalhar. Sempre alguma coisa. A preguiça hoje tornou-se nome. Estou com uma dor de cabeça que eu não consigo sair. Rapaz, toma um Tylenol e vai trabalhar. Sabe, irmãos, a preguiça, você pode achar, atrapalha o mover de Deus na sua vida, irmãos. A preguiça, tem mulher que não consegue arrumar a casa. E ela fala o quê? Não sei, pastor, o que está acontecendo. Preguiça, só assumir. É simples. É mais fácil você combater o mal falando, orando. Vou te falar outra coisa. Mover de Deus é assim também, irmãos. Hoje não há disposição de me santificar em Deus. Vou procurar Deus, eu vou ouvir a palavra, eu vou me dedicar, eu vou chegar mais cedo, eu vou fazer o que os outros não fizeram, eu vou me envolver, eu quero participar, mas não, sempre tem alguma coisa por detrás. Preguiça para mover de Deus, preguiça leva casamentos à separação. Posso contar uma história? Não é uma história, é uma historinha. Era uma vez, um cara chegou em casa, pediu para a esposa cozinhar um ovo. Aí ela pega uma colher, põe um ovo na colher e pega um isqueiro e vai cozinhar o ovo para ele. Aí ele vê aquela cena da mulher com a colher, o ovo e o isqueiro debaixo. Aí ele fala para Deus, Deus, isso deve ser o capeta que está fazendo isso essa mulher. Só pode ser o capeta. Mas aí Satanás estava de trás da porta, abriu a porta, falou, não sou eu não, porque até eu escandalizei com o que ela está fazendo agora. Irmãos, eu sei que tem irmão que tem orado nesses dias. Olha, irmãos, preguiça leva casamentos a um divórcio. Você pode achar que não. Mulher não suporta homem passivo. Mulher não gosta de tomar a frente das coisas. Mulher necessita de homem. Vou ter problema hoje, aconselhamento essa semana.
mas é verdade. A mulher pode falar o que for, mulher precisa de homem, que tome iniciativa, que acorde mais cedo, que vá fazer as suas responsabilidades, mas a preguiça hoje tem levado casamentos a um divórcio. Preguiça, irmãos, eu vou te falar, há pastores hoje que não oram pelo mover de Deus. Eu ia falar um negócio aqui, ia soar pesado, o pessoal ia cortar isso que eu ia falar e ia colocar na internet, tenho certeza. Mas é o seguinte, eu quero o que os outros fizeram, eu não quero fazer, eu só quero ter o benefício do que os outros fizeram. Eu quero que os outros tenham, o que os outros falaram, o que os outros pregaram. Eu não quero ter mais o trabalho de evangelizar ninguém, não. Eu quero que o povo venha pronto para mim. Isso é preguiça, irmãos. Estou te falando de ambiente espiritual. Você tem que gerar um ambiente espiritual para o mover de Deus. É você que vai gerar. Vou te falar uma coisa, irmãos. Eu tenho gerado um mover de Deus, mas eu sei que eu não vou colher tudo. Sabe o que vai acontecer? A próxima geração vai colher o que nós oramos aqui. Sabia? Isso é glória. Isso é glória. E vou te falar também, eu colhi muito o que outros homens choraram nesse país por um mover de Deus. Eu tenho colhido o que homens que talvez já morreram clamaram nesse país. Senhor Deus, traz o mover de Deus sobre a Flórida. Senhor Deus, alcança os imigrantes. Jesus, que essas pessoas sejam transformadas. Irmãos, nós temos experimentado disso, amém? Mas nós somos aquele que vamos dar continuidade para o próximo mover também. Glória a Jesus. Então, irmãos, não se abata diante das circunstâncias, não se acomode diante das circunstâncias, não se torne preguiçoso, desleixado com a obra de Deus, seja alguém que levante o padrão. Sabe, irmãos, se outras pessoas aceitam qualquer coisa, o seu padrão tem que ser mais alto, você tem que ser mais intenso, as pessoas têm que perceber, esse pessoal dessa igreja é muita coisa. Não, eu só sou um homem de Deus, só isso que eu sou. Que clama a Deus, que ora pelo mover de Deus. Seja você usado por Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos lá. Falta mais 2. Ativismo nos leva a perder a melhor parte. Marta e Maria. Marta não desfrutou do Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Às vezes, irmãos, nós caímos no ativismo da igreja. O que é o ativismo da igreja? Eu já sei como é que funciona. Eu já fiz isso muitas vezes. Isso é só um ativismo. Quero te falar, não tem nada de Deus no que você está fazendo. Você caiu no mecanismo da igreja, na rotina da igreja. Você sabe como é que funciona. Isso é extremamente perigoso, irmãos. Se eu subir aqui sem orar, sem buscar uma palavra de Deus, irmãos, sem pregar a mensagem que o Espírito tem, é só um ativismo, é só uma rotina, é só uma retrolavagem. Aquela coisa que não tem nada, que não tem vida. Irmãos, o que nós precisamos não é do ativismo da igreja, é da manifestação do Espírito de Deus. Casamentos fracassam por conta do ativismo. Hoje é sexta-feira, vou namorar com meu marido, pronto, é só semana que vem. Não tem intimidade mais, não tem liberdade. Não ora mais diante de Deus. Eu já sei como é que funciona a igreja. Eu já sei como é que funciona a célula. Eu já fiz isso antes. Você já não ora mais. Você já não jejua mais por aquilo que você está fazendo. Isso é o ativismo. Você não está aproveitando a boa parte de Cristo. Você não está aproveitando o Senhor. Talvez a sua vida se tornou um mecanismo religioso. Minha Bíblia não está aqui, mas o povo põe debaixo do braço, faz a cara de crente. Onde você está indo? Estou indo para o culto. Ativismo. A palavra não penetra. A vida de Deus não é inserida. O fogo de Deus não te alcança. Você já não é renovado no Senhor. O ativismo, irmãos, isso fala de religiosidade. Gente que acostumou com o processo. Irmão, você tem que vir buscar a presença de Deus. Você tem que vir e falar: Deus, essa palavra vai me mudar hoje. Essa palavra eu vou levar para a minha família. Você tem que vir e ser inspirado, incendiado pela presença de Deus. Uau, glória a Deus. Finally. Pensei que ia terminar essa pregação e não houve um amém desse.
Mas cuidado com o ativismo. O mecanismo é o seguinte: você sobe o louvor, é sincronizado. 5, 4, 3, 2, 1, tchá. A luz se apaga. Aí chega o pregador. E aí tal, tudo é muito... Parece que você está ouvindo um toca-CD. Eu amo quando as irmãs aqui ministram. Sabe, irmãos, levante as suas mãos, adore a Deus. Eu estou sendo mais espontâneo. Acabou aquela rotina. Irmãos, nós precisamos de mover de Deus. Não é a rotina, meu Deus. Rotina é boa, ela traz uma sequência, uma liturgia, mas o mover é do Espírito. É ser guiado pelo Espírito. Eu vou adorar o meu Deus. Eu não vou ficar fazendo arroz doce, porque vocês sabem que ele estava fazendo era arroz doce aqui. Essa mulher aqui, o Senhor ficou chateado porque era arroz doce. Pode ter certeza, não está escrito que era arroz doce, mas eu acredito que era arroz doce, porque se é ruim daquele jeito, aquela mulher está fazendo arroz doce. E o Senhor falou: você está aí fazendo arroz doce, Marta. Seja como Maria. Tem algum visitante aqui? Levante a mão. É porque eu não gosto de arroz doce. Tá bom? Só para... Picanha de Deus. Mas você tem que dar liberdade para o Espírito. Irmãos, escute o que eu estou dizendo. Busque o lugar onde a presença do Espírito é verdadeira. Pastor, como que eu sei disso? No seu espírito você sabe. Você sabe quando há uma palavra verdadeira. Irmãos, eu posso vir aqui fazer pirueta. Eu posso vir aqui fazer pó de ouro descer. Você sabe quando eu estou pregando no Espírito, na minha alma. Você sabe quando o louvor, mesmo que seja simples, você sabe quando o louvor passa as suas dificuldades, mas você sabe que o pessoal quer Jesus. Irmãos, nunca se acomode pelas aparências. Essa mulher teve uma aparência que estava fazendo alguma coisa muito boa para Jesus. Mas o Senhor fala: você não experimentou a melhor parte. Penúltimo. Falta de identidade. Quando você não sabe quem você é em Cristo Jesus, você não experimenta do mover de Deus. Vou te falar uma coisa, irmãos. Eu não sou intimidado por Satanás. Eu não aceito. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei das minhas origens, eu sei das minhas limitações, mas eu tenho uma identidade em Cristo Jesus e eu não aceito Satanás roubá-la. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não aceito intimidação de Satanás. Não aceite intimidação de Satanás. Você tem que ter uma identidade. Levanta a sua mão, fala assim: eu sou filho de Deus. Autoestima baixa. Pessoa é pessimista. Já viu gente que é negativa o tempo inteiro? Vai dar errado. Não vamos mexer com isso não, pastor, vai dar errado. Não vamos evangelizar não, porque uma vez você quase foi preso, pastor, você se lembra? Verdade, 2 vezes. Uma vez na praia, porque eu estava pregando o evangelho na praia. O cara me deu 5 minutos para sair. Eu levantei em autoridade. Em nome de Jesus, mover de Deus. Mas 5 minutos eu saí rapidinho também. Também não sou trouxa, né? Mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E a outra vez a gente foi distribuir água no semáforo para poder evangelizar. Irmãos, eu nunca vi tanta polícia de uma vez. Irmãos do céu, chegou tanta gente. Aí os irmãos, o pastor. Irmãos do céu, mas tanta viatura chegou. Foi Deus a glória. Arrebata teu filho, Jesus. Me faça transparente agora, Jesus. Mas eu fui lá. Oi? Não, a gente está... Não pode. Não, tudo bem, a gente está saindo daqui agora. Você aceita uma água? Eu sei quem Cristo me constituiu. Eu sei da minha origem simples, irmãos. Eu sei que eu não sou o pastor mais habilidoso. Eu brinco aqui com louvor que eu não posso nem bater palma porque eu estrago o ritmo do louvor. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus me usa, irmãos. Eu sei. Eu sei que a palavra que eu prego aqui é da parte do Senhor Jesus, porque eu não tenho nada a ver com isso, é Deus. E eu sei que pessoas saem daqui transformadas com essa palavra. Tem coisa que eu não compreendo. O pessoal gosta de ouvir as minhas mensagens, irmãos. Mas fica comigo, irmãos. Fica comigo. Seja abençoado.
A Bíblia diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou filho de Deus, ungido de Deus, com a identidade em Cristo para pregar a palavra de Deus. E você é constituído na mesma posição, meu irmão. Glória a Deus. Oh, Deus. Por último, não tem como deixar de falar desse sujeito. O Senhor, irmãos, é muito mais poderoso do que Satanás. A questão é que nós alimentamos Satanás às vezes. Haja através das tentações do mundo. Nós permitimos o mundo demais através de Satanás tocar na nossa vida. Busca provocar o pecado na vida do homem. Distorce a verdade, promove intimidação, discórdia, gera mentira, intrigas entre irmãos, promove a divisão, aprisiona a mente. Irmãos, vou te falar uma coisa. Há pessoas oportunistas mesmo. Há pessoas que o tempo inteiro, elas só acusam você. E quando você erra, aí que te acusam mais. Quero te falar, irmãos, Jesus não te acusa. Você nunca vê Jesus acusando. Você vê Jesus te dando oportunidade. Judas, o Senhor não acusou Judas. Ele foi até ao fim com Judas, até no fim, dando oportunidade. Mas, irmãos, Satanás sempre traz julgamento. Satanás sempre vai trazer mentiras, aprisionamentos em você. Satanás sempre vai tentar intimidar você. Satanás sempre vai tentar tirar você do propósito. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Esse tragar é matar. Esse tragar é destruir. Quero te falar em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Às vezes você ouve mais diabo do que próprio Jesus, irmãos. Às vezes você se rende achando que são pensamentos seus, mas não são. São pensamentos de Satanás te aprisionando no mundo dele, irmãos. Eu estou aqui para te dizer, irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não dê espaço para a voz mentirosa de Satanás. Irmãos, Deus está construindo algo na sua vida. Mas Satanás também sabe. E ele vai querer te tirar do propósito. Pode falar uma coisa, irmãos? Do fundo do meu coração. Sabe que às vezes Satanás, ele quer tirar pessoas de trabalhos, de relacionamentos, porque na verdade agora ela se torna uma presa mais fácil, porque ela não está conectada no novo trabalho, em um ambiente. Aí você acha, mas esse trabalho eu ganho mais. Mas nesse lugar é melhor. Mas às vezes ele só está percebendo a movimentação do que Deus está fazendo, às vezes nos seus filhos, às vezes na sua casa. E às vezes quando você tenta fazer uma movimentação, você se torna uma presa mais fácil e consequentemente os seus filhos. Cuidado, irmãos, não saia motivado por conta de salário, propostas de emprego melhor. Cuidado. Perceba o espírito. E assim, é horrível, irmãos, mas às vezes, por incrível que pareça, Satanás ainda manda gente próxima de você para trazer dúvida do que você está vivendo e te tirar do propósito de Deus. Cuidado! Satanás nunca vai aparecer para você com um tridente, aquele rabinho de ponta, aquele chifrinho vermelho. Às vezes vai ser uma loira de 1,89 m, olho verde. Para você, amigão. Querendo mostrar que ela é melhor do que sua esposa. Faz isso não, irmãos. É Satanás trazendo mentira para te tirar do propósito.
Irmã, cuidado. Cuidado com as coisas que vêm devagar e sutil ao seu redor. Cuidado com as propostas que vêm, mirabolantes, negócios mirabolantes, coisas mirabolantes. Cuidado. Até Satanás se disfarça de anjo de luz para poder trazer confusão e discórdia em você. Gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Pastor, essa palavra, qual é a ênfase e a direção dela? Sabe qual que é? Gerar temor na igreja. Não é medo. Medo não procede de Deus. Deus não gera medo. Quem já teve aquela sensação de estar andando às vezes dentro da sua casa e você tem uma sensação que tem alguém atrás de você e você olha assustado? Alguém já teve isso? Você acha que é Deus brincando de pique-pega com você? Você acha que é Deus brincando? Não, irmãos, isso são espíritos malignos para trazer medo dentro da sua própria casa. Sabia disso? Então eu estou aqui para gerar temor nessa igreja. Eu estou aqui para falar em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós precisamos ter temor da obra de Deus. Irmãos, como eu tenho vivido dias que eu tenho tido cada vez mais temor e a seriedade da obra. Como eu tenho vivido dias na minha vida, irmãos, que cada vez mais eu tenho tido temor dessa obra. Eu louvo a Deus, irmãos, não é por graça minha, mas é misericórdia e graça do Pai. O quanto realmente, irmãos, eu tenho dedicado a minha vida aqui. Quanto eu estou disposto a ver esse grande mover de Deus. Minha esposa sabe, minha vida é transparente, irmãos. Não tem nada aqui, vocês não estão olhando para um homem duplo. Sou marido de uma só mulher. Meu salário vem dessa igreja. Eu cuido da minha casa através desse salário. Não me aproprio dos dízimos e ofertas dessa igreja. Eu sou alguém que qualquer lugar que você for, as pessoas sempre vão falar da minha seriedade, do meu caráter. Lógico que outros vão querer falar outras coisas, irmãos. Mas eles podem falar só do que acham, mas não me conhecem. Quem realmente me conhece, irmão, sabe o quanto eu tenho temor de Deus. Aleluia. Feche seus olhos, então. Oh, meu Deus. Como eu te louvo e como eu te agradeço. Eu te agradeço pela transparência, pela unção, pela vida, pelo mover, pela graça. Te agradeço pelas palavras que são vivas e liberadas entre nós. Eu te agradeço, ó Deus, pelo manifestar do fluir do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, e que seja crescente e palpável a manifestação de Deus nesse lugar, ó Deus. Pai, que o Senhor possa levar uma igreja viva, transformadora, cheia do poder de Deus para alcançar o perdido, para trazer aquele, Senhor Deus, que está perdido, Senhor Deus, de volta aos teus caminhos, para restaurar casamentos, ó Pai. Senhor Deus, levanta uma igreja onde não seja para julgar, mas seja uma igreja para abençoar. Levanta uma igreja, Senhor Deus, que vá atrás daqueles que necessitam. Levanta uma igreja que leve a palavra de Deus, ó Pai. Levanta uma igreja com o caráter de Cristo, com manifestação de Deus, e que as pessoas ao entrarem aqui e ouvirem a pregação de Deus, sejam totalmente impactadas e transformadas, e elas saiam daqui cheias de vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.